Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de junho de 2025. A guerra entre Israel e Irã poderá beneficiar a economia russa, com prejuízos, nesse caso, para a Ucrânia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. É importante você se inscrever no canal. E também peço que dê um like, que é importante também, porque assim o YouTube valoriza mais e distribui para mais pessoas. Também peço que compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Conto com vocês. Os ataques, vocês sabem que o Israel está fazendo, são ataques preventivos, né? Israel tem um sistema de inteligência muito bom, está entre os melhores, se não o melhor do mundo, que é o Mossad. Tem também a inteligência do exército deles, eu não me lembro o nome, Shin Bet, né? O Shin Bet, e eles também um serviço muito apurado, de muita capacidade, muita competência, e eles estão fazendo ataques preventivos em função de informações que eles recebem, e eles tinham as informações de que o Irã estava prestes a passar para a próxima fase e ter capacidade de construir um primeiro artefato nuclear. Então eles atacaram principalmente visando o programa nuclear do país e também mataram altos oficiais do exército e da guarda iraniana, né? Que isso aqui vai ter implicações a longo prazo, na minha opinião, na Ucrânia. Não que eu esteja a favor do Irã, não. Estou fazendo uma análise sobre isso. Acho que Israel agiu para defender o que ela imaginava, pelas suas informações, para se defender. Porque imagine uma bomba atômica nas mãos do Irã, né? Imagine o pessoal da Guarda Revolucionária Iraniana com essa bomba atômica e querendo lançar contra Israel. Então é uma coisa perigosa. E Israel tem muitos inimigos na região. Não, o Irã não é o único, embora que os outros estão quietos. Mas quem atacou Israel em 7 de outubro de 2023 foram os proxies do Irã, incentivados pelo Irã. E o Irã tem no seu programa, o próprio líder principal do Irã já disse que eles querem exterminar Israel. Então Israel agiu no sentido de se defender. Essa foi a atitude dele. Só que, trazendo agora para a questão dessa guerra da Ucrânia, isso pode ter um alcance para a Ucrânia e pode aumentar a capacidade da Rússia de continuar sua invasão em grande escala. Disseram, muitos especialistas estão falando isso, né? O Irã foi um dos aliados mais fiéis da Rússia durante a guerra. Ele forneceu milhares de drones de ataque Shahed que até hoje estão incomodando todas as noites, matando civis, né? E mísseis balísticos também de curto alcance que ele forneceu. Enquanto isso, os Estados Unidos da América são o maior apoiador de Israel, e qualquer escalada no conflito provavelmente causará novas mudanças nas prioridades geopolíticas. Na minha visão, o que eu vou falar aqui, na realidade, a Rússia será beneficiada economicamente, né, se esse conflito se prolongar muito. Se for um conflito rápido, provavelmente não terá os impactos que eu estou achando que vão haver. Mas acho que talvez ele se prolongue um pouco esse conflito, né? Essa guerra. Então o ataque de Israel ao Irã pode ser para o Putin, para o ditador da Rússia, uma dádiva. Para o debilitado setor petrolífero dele, que não está rendendo, que caiu todos os meses e caiu no mês passado para o menor preço em mais de 2 anos. Em antecipação à retaliação do Irã, os preços do petróleo Brent, a referência global, saltaram de $69,36 para 74,5 e $75 por barril, níveis não vistos desde fevereiro, com alguns analistas do petróleo alertando que os preços poderiam disparar para os $80 o barril. Então, esse fato chocou o setor do petróleo, né? Foi um choque, que tem visto preços em queda, né? Costumeiramente em queda, particularmente um aumento na produção, provocaram temores inclusive de uma desaceleração econômica. Esse aumento da produção pode fazer que uma série de fatos aconteçam, né?
Para a Rússia, esta pode ser a injeção de adrenalina necessária para recuperar seus anêmicos preços do petróleo, Ural, né? Que caíram do Ural, né? Dos Urais, caíram 14% ano a ano, de janeiro a maio, né? Um grupo de analistas do mercado que passou essas informações. O setor energético da Rússia, ele representava em torno de 40% das receitas orçamentárias antes da invasão em grande escala na Ucrânia, digo, pela Rússia, né? E ele alimentava a máquina de guerra. Eles prepararam toda a máquina de guerra da Rússia com o dinheiro do petróleo e do gás. As sanções ocidentais à energia russa e o teto eles tinham um teto de $60 por barril imposto pelo G7 para o preço do petróleo. Ou seja, eles não poderiam receber mais que isso, né? Prejudicaram os lucros, né? A Rússia perdeu mais de 150 bilhões nos últimos 3 anos, mas ainda não desferiram um golpe devastador. Até os ataques israelenses do futuro não parecia tão promissor para o petróleo bruto russo. A Europa está planejando seu 18º pacote de sanções agora contra o setor energético russo. E o petróleo, é claro, seria sancionado. E o G7 está pressionando por um teto, que é $60, um teto de $45 o preço do barril do petróleo para a Rússia, né? Então, aí a situação ia encrencar mais e iria despencar. Então, se os preços do Brent continuarem subindo, provavelmente isso também aumentará os preços do petróleo Ural, que é o petróleo da Rússia, né? Potencialmente canalizando mais dinheiro para os cofres de Moscou. O petróleo bruto Ural, que tem qualidade semelhante ao petróleo bruto, potencialmente, que é um petróleo que agora ficou em risco, né, do Oriente Médio, é uma substituição atraente ao petróleo bruto Brent. Por que ele ficou em risco? Porque o conflito é naquela região e pode ser que as vias de acesso para mandar para os mercados, pode ser até bloqueada pelo Irã ou pelos proxies do Irã, se houver combates naquela região ali, né? Eles tentaram fazer na questão do Hamas. Os Estados Unidos andaram bombardeando, então eles não conseguiram, mas eles tiveram um certo sucesso, sem dúvida nenhuma, inclusive atingiram navios petroleiros de bandeiras que não eram bandeiras nem de Israel e nem dos Estados Unidos da América. Então, pode ser que aconteça isso, mesmo com a guerra primitiva que alguns dos proxies do Irã podem fazer, como normalmente eles fazem. Também é possível que a ameaça representada, ainda que hipoteticamente, ao fornecimento de petróleo do Oriente Médio, force os países do G7 a suspender suas tentativas atuais de reduzir o teto do preço das exportações de petróleo bruto da Rússia, de 60 para 45. Pode ser que eles recuem e não vão fazer sanções para que o preço que seja pago pelo petróleo russo, Ural, seja de $45. Arquivar esta proposta também seria bem-vindo pelo regime de Moscou. Talvez alguém queira arquivar. Então, na realidade, isso vai ser observado em como que a guerra vai se comportar, em que direção ela vai, né? Ela vai continuar. Esta não é a primeira vez que os preços do petróleo sobem devido às tensões na região. Os ataques com mísseis do Irã contra Israel em 1º de outubro fizeram os preços do petróleo dispararem quase $10 o barril, enquanto os analistas se preparavam para a retaliação, né? E especialistas previram que um conflito mais amplo na região seria uma corrida do ouro para Moscou, né? Então, quanto mais o conflito for mais amplo, se der uma guerra regional, eu não acredito que vai dar uma guerra regional, mas se der, mesmo se esse se prolongar como está, o ditador da Rússia vai agradecer e vai beijar a mão do Khamenei lá, o Ayatollah do Irã. Na realidade, o orçamento russo depende diretamente do preço do petróleo. Quanto mais alto para o preço do petróleo, vai ser melhor para os russos. Vamos esperar que isso não aconteça e que justamente vá ao contrário, como era a tendência anterior, e que Israel resolva os problemas e que a guerra não se prolongue. Assim, não é só a Ucrânia que vai ficar preocupada com isso, mas no mundo todo, porque os preços do petróleo vão subir. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês e inscrevam-se no canal
Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.